Vamos falar sobre fundos e declaração de imposto de renda? Agora está na época de fazermos a declaração de imposto de renda para pessoas físicas. E como é que você deve declarar os seus investimentos em fundos de investimento nessa hora de fazer a declaração para a Receita? É o que vamos discutir nesse vídeo de hoje. Quando chega agora os meses de março e abril, está todo mundo preocupado sobre como devo fazer a minha declaração de imposto de renda, o que é que deve ser informado quando eu falo de investimentos em fundos. Primeira coisa que a gente tem que destacar é que quando falamos de fundos de investimento, uma das grandes vantagens de se investir em fundo é que justamente o processo de recolhimento de impostos é mais simples para quem é o cotista. Já tivemos alguns vídeos, procure no nosso canal sobre tributação ou sobre come-cotas, em que explicamos como é que funciona a cobrança e as alíquotas que são aplicáveis e quando elas são aplicáveis em cada um dos fundos. A grande vantagem do investimento em fundos é justamente que todo esse processo de cálculo de quanto que é devido de imposto e o recolhimento é feito pela administradora do fundo. O que quer dizer que neste momento de fazermos a declaração para a Receita, o que basta fazermos é informarmos para a Receita. A gente vai informar em dois campos principais. Primeiro, no campo de bens e direitos, você vai listar quais são os saldos, quais são os investimentos que você tem em fundos e quais eram os saldos que você tem tanto em 31 de dezembro do ano anterior e um ano antes. Essa é a ideia de você lançar os saldos, uma fotografia de quanto é que você tinha de investimentos. Isso vai vir lá no seu informe. Outra coisa que você vai informar é a parte de rendimentos. Aí teremos uma diferença. Quando a gente vai falar dos fundos de renda fixa, dos fundos de ações ou dos fundos multimercados e cambiais, você vai informar na parte do que vamos chamar de rendimentos de tributação exclusiva. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que são rendimentos que você vai ter que informar, pois você teve esse aumento de patrimônio por conta desses investimentos em fundos, mas a tributação já foi feita, a tributação já foi reportada para a Receita e já foi recolhida pela administradora do fundo. Você vai receber na sua declaração também essa informação. E você vai lá nessa parte, vai informar lá no campo 6 de rendimentos de aplicações financeiras e vai colocar o valor que você teve de rendimentos advindos desses fundos de investimento. Para quem tem investimentos em fundos ETF ou fundos imobiliários, o informe vai ser um pouco diferente. Quando a gente vai falar de fundos imobiliários, os rendimentos são isentos, então você não vai no campo de rendimentos de tributação exclusiva, mas sim no campo de rendimentos isentos. E você vai informar o quanto foi distribuído para os cotistas desses fundos imobiliários. ETFs e fundos imobiliários você também informará na seção de bens e direitos, assim como o investimento em fundos, mas você vai informar o custo de aquisição. Se você não vendeu esses fundos no último ano do exercício a que se refere a declaração de imposto de renda, você só vai repetir e informar o custo de aquisição. O que a gente tem que lembrar quando falamos de fundos imobiliários e ETFs, apesar de você comprá-los em bolsa, eles não estão sujeitos à isenção de R$20 mil de venda por CPF por mês. Então, tome muito cuidado, que se você vendeu algum ETF e algum fundo imobiliário no último ano, não está sujeito a essa isenção de R$20 mil. Então, você deveria ter recolhido uma DARF referente a essa venda no mês seguinte, até o último dia do mês seguinte ao mês da venda. Como eu disse, a grande vantagem de fundos é que você não vai, por exemplo, num fundo de ações, você não tem que ficar monitorando as compras e as vendas numa planilhinha. Você pode, se você tem investimentos em ações individualmente,
eu recomendaria que você fizesse uma planilhinha dessas em que você acompanha todas as transações de compra e venda desses ativos para não se perder na hora de fazer a declaração. Espero que com isso vocês tenham entendido um pouco mais sobre a declaração de impostos e os fundos de investimento. Até a próxima e invista com ciência.